Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós daremos início aos nossos estudos sobre a disciplina Teologia Sistemática. E nesta nossa videoaula nós trataremos sobre o seguinte tema: os métodos para a afirmação dos estudos teológicos. E quando nós falamos em conhecimento, o que vem em nossa mente, primeiramente, é aquele período da nossa formação estudantil, quando nós desenvolvemos vários estudos no campo científico, procurando compreender ou tentando explicar o mundo físico, o mundo social, o mundo psíquico, com os quais mantemos várias formas de relações e interações. Na medida em que nós fomos avançando nos estudos, foi possível perceber que cada área da ciência humana buscava estudar e explicar cada um dos fenômenos sociais, fenômenos físicos, fenômenos astrofísicos, fenômenos relacionados à vida em sociedade. Isso mostra que cada ciência humana que hoje nós estudamos tem relação direta com a nossa compreensão do mundo. A partir daí, dentro desse processo de percepção do mundo social, do mundo físico, do mundo psíquico e também podemos dizer do mundo religioso, nós percebemos que cada ciência, como a filosofia, a história, a sociologia, a psicologia, a química, a física, além de transmitirem conceitos específicos e de natureza distinta das demais ciências, nós percebemos que estas ciências também, elas também apresentavam ou apontavam para um corpo coeso e coerente de ideias que se imbricavam, que se uniam harmonicamente e se explicavam mutuamente na medida em que íamos aprofundando nossos estudos. Ou seja, na medida em que nós fomos estudando essas ciências, nós percebemos que elas não apenas apontavam para nós alguns conceitos específicos de cada ciência, mas foi possível perceber que cada um deles somava-se a outros conceitos para melhor explicar o mundo. E aí nós percebemos que um dos conceitos de ciência é exatamente isso. É um conhecimento coeso, é um conhecimento coerente, é um conhecimento sequencial, o qual, ou os quais, esses conhecimentos, dada a sua interpretação do mundo, e na somatória de todos esses conceitos, é possível, através deles, melhor entender o mundo ao nosso redor. E aí nós entendemos a relação entre conhecimento e ciência. Na medida em que obtemos mais conhecimento e na medida em que nós percebemos a relação lógica entre estes, a ciência ela emerge. A ciência ela é desenvolvida, ela é aprofundada em cada área do fazer e do existir humano. E a partir daí, dessa concepção, dessa percepção, foi possível perceber que, além do corpo de ideias, muito bem elaborado, delineado, com base em hipóteses, teses, sínteses, axiomas, estas ciências, igualmente, elas apontavam para um objeto de pesquisa, um objeto de análise. Foi possível perceber que cada ciência estava preocupada em descrever, em analisar, em pesquisar determinados fenômenos. Ou seja, cada ciência ela possuía, e ainda hoje possui, um locus de trabalho. Isso quer dizer que, por exemplo, quando nós falamos de sociologia, com todos os seus conceitos, com todas as suas palavras técnicas, com todas as argumentações teóricas, todo esse arcabouço teórico que nós estudamos a partir da análise de um objeto de pesquisa, que é a sociedade. Pela sociologia, nós estudamos o homem em sociedade e todas as implicações disso. Também, quando nós estudamos geografia, nós aprendemos vários vocábulos específicos dessa ciência.
Mas quando nós perguntamos ao que se refere todos esses vocábulos e conceituações, nós aprendemos que a geografia ela estuda também, dentre outras coisas, os espaços físicos, os espaços geográficos. E procura entender como é que o ser humano ele convive dentro desses espaços, ele existe dentro desses espaços, e como esses espaços físicos na natureza interferem até na economia do ser humano ou das sociedades humanas. Quando nós lembramos da matemática como ciência, em nossa mente vem logo a ideia de que essa matemática que tem postulados, axiomas, que tem teoremas, uma série enorme de símbolos, essa ciência ela se preocupa com os números, com a quantidade. E através desse estudo a respeito dos números e as suas aplicabilidades no dia a dia, nós entendemos que nesse estudo emerge a ciência chamada matemática. Ou seja, a matemática, assim como a sociologia e como a geografia, possui um objeto de pesquisa. E a psicologia, o que poderíamos falar? Da mesma forma, a psicologia ela estuda a mente humana e, através de conceitos, através de processos de experimentação, este ser humano individual, que possui uma personalidade, que possui um temperamento, que reage psicologicamente a determinados fenômenos físicos, sociais, biológicos, esse ser humano ele também pode ser estudado por meio de uma ciência chamada psicologia. E se nós tratarmos a questão biológica do ser humano, o ser humano como um organismo vivo, a biologia vem exatamente dar a nós, seres humanos, todo o aporte teórico, experimental, para melhor entendermos aquilo que nós somos. Portanto, quando nós falamos de conhecimento, quando nós falamos de ciência, nós estamos exatamente falando daquilo que o homem ele é enquanto manifestação de um ser que continuamente questiona-se a respeito das coisas que estão ao seu redor. As coisas tangíveis, as coisas observáveis, tudo aquilo com o qual o ser humano interage e que ele, através da sua intuição, da sua racionalidade, da sua reflexão sobre o mundo, ele intui que essas coisas são importantes, que essas coisas elas têm conexões e que determinadas realidades que ainda não são ainda observáveis, elas também existem ou podem ser provadas a sua existência. Tendo falado isso, então, nós vamos agora perceber ou vamos refletir sobre como é que esse ser humano aprende a respeito das coisas ao seu redor. Quando falamos sobre teologia como ciência, temos diante de nós o desafio de apontarmos sobre quais embasamentos teóricos e práticos e experimentais ela pode ser definida e afirmada como ciência, como campo do conhecimento, ou como elemento que fundamenta a espiritualidade de muitas pessoas. Como vimos anteriormente, a geografia, a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia, a biologia, a psicologia, todas essas ciências elas têm um fundamento, elas possuem uma metodologia adequada de observação da realidade. Cada ciência dessa possui um conjunto de vocábulos específicos que possibilita o pesquisador interagir com o mundo experimental do qual ele se debruça para refletir, para entender, e cada vocábulo específico descreve, explica esses objetos de observação e de estudos. E, a partir disso, o teólogo também, é natural que ele se pergunte a respeito de quais embasamentos, de quais fundamentos, de quais recursos racionais, de quais elementos da ciência empírica, quais os vocábulos específicos que possibilitam tanto o teólogo melhor compreender a espiritualidade e o transcendente, e quais são os vocábulos com os quais ele vai tentar melhor, dentro das suas possibilidades, descrever essa espiritualidade,
esse mundo transcendente, essas realidades que estão para além do mundo físico. Diante dessa preocupação, diante dessa questão fundamental para o teólogo, Hodge, em seu compêndio teológico, em sua teologia sistemática, ele nos apresenta algumas reflexões que apontam para a possibilidade de indicar os caminhos para o desenvolvimento de uma teologia. Teologia enquanto campo do conhecimento humano e a teologia enquanto ciência. Segundo este autor, existem dois grandes métodos pelos quais a ciência ela pode se desenvolver. Qualquer ciência, entre ela a ciência teológica. E aí ele vai dizer que existe um método a priori e existe um método a posteriori. A respeito disso, o que ele dirá? Que o método a priori, a qual ele se refere, neste método é necessário conhecer as realidades, tendo como início da ação de estudos a argumentação lógica que se desenvolverá a partir da causa para o efeito. Segundo este esquema de pesquisa, segundo esse esquema de estudo, o conhecimento das realidades teológicas viriam, pelas reflexões iniciais sobre a existência e os atributos divinos, visto que estas questões lançariam luz sobre os demais assuntos das Sagradas Escrituras. Ou seja, para este método de compreensão das verdades teológicas, o teólogo, primeiramente, ele tem que afirmar as verdades maiores da teologia. Dentro desse contexto, Hodge vai dizer, então, o teólogo ele deve começar com a ideia de que Deus existe e que ele se revelou nas Escrituras. Ou já estabelecer os atributos específicos de perfeição da divindade. E a partir desses atributos gerais, muito específicos da divindade, tudo mais nas Escrituras poderiam ser estudados, afirmados e concluídos. Alguém perguntaria assim, por que posso crer na Bíblia como Sagrada Escritura? Esse método diria, primeiramente, não está na Escritura. Primeiramente, vamos pensar em Deus, na existência de Deus, que necessariamente Ele existe, que Ele é um ser pessoal, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de se revelar, que Ele é inteligente. E a partir desses pressupostos teológicos maiores, aí é que nós vamos começar a entender o mundo físico, a harmonia da natureza, e podemos entender a Bíblia como revelação desse Deus que, anterior à Bíblia, já existia em perfeição e em pessoalidade. Ou seja, ele é pessoa e não energia, e nem força, e nem coisa. Ele é pessoa e, portanto, ele pode se revelar. Nesse sentido, então, aqueles que embasariam seu conhecimento teológico, a sua teologia, por uma perspectiva de um conhecimento a priori, estaria, então, desenvolvendo todo um arcabouço teórico a partir dessas ideias maiores, basilares. Quando nós falamos do método a posteriori, ao que nós estamos nos referindo? Bem, esse método a posteriori seria um método que considera importante a elaboração do processo argumentativo científico, partindo-se do efeito para a causa. Por essa perspectiva, então, os estudos teológicos, vejam, os estudos teológicos e suas afirmações conceituais poderiam ser desenvolvidas tendo como parâmetros as manifestações das revelações de Deus na criação e na história da humanidade. Em outras palavras, pelo método a posteriori, poderemos ter algum conhecimento de Deus, primeiramente por aquilo que nós vemos na natureza. Vamos tentar imaginar aquilo que o salmista fala quando ele descreve o modo pelo qual Deus se revela. O Salmo vai dizer,
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse texto, que está na literatura sagrada judaica, aponta para a ideia de que, para o salmista, o conhecimento que ele tem de Deus, ele é, primeiro, um conhecimento que se revela a partir daquilo que está ao seu redor. Ele olha ao seu redor, ele olha a natureza, ele olha as manifestações da natureza, ele olha a perfeição da natureza, ele vê o senso estético, ele vê a questão harmônica na natureza, ele vê a providência na natureza, porque cada animal tem o seu habitat, tem o seu modo de subsistência, de sobrevivência, e a partir da experiência desse salmista, ele pensa numa perspectiva teológica e diz: tudo isso manifesta a glória de Deus. Então, ele parte desses elementos particulares, esses elementos que estão ao seu redor, e então ele afirma uma verdade suprema, uma verdade maior, que é a existência desse Deus, esse Deus glorioso. Uma outra forma de entender também esse método a posteriori é exatamente a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente é um esforço, é uma caminhada científica, é uma caminhada filosófica, é uma caminhada no âmbito da física, da matemática, da química, de pessoas que procuram, na natureza, estudar de que maneira esta natureza, que possui tanta coerência e coesão em suas leis físicas, químicas e biológicas, astrofísicas, de que maneira esse mundo, que não é um caos, mas é um cosmos, de que forma este mundo pode apontar para a ideia de uma inteligência criadora de todas as coisas. Então, a teoria do design inteligente é exatamente a busca por compreender este mundo como uma realidade existente a partir de uma obra criativa de um ser que tem em si atributos de racionalidade, de inteligência, de providência, e também podemos assim dizer que manifesta a sua personalidade amorosa na criação de todas as coisas. A teoria do design inteligente não afirma a existência de Deus, porque a existência de Deus é uma afirmação teológica. Mas quando a teoria do design inteligente busca nos fenômenos físicos, nos fenômenos químicos, nos fenômenos biológicos, na constituição do ser humano, elementos para estudar a possibilidade não de uma evolução do nada, mas de um ato criativo, este comportamento de um estudo científico aponta para um conhecimento a posteriori, visto que procura analisar os elementos ao redor para poder afirmar algo maior, que esse caso, algo maior seria a ideia de que, de fato, a beleza da natureza, a harmonia de todas as leis da natureza, certamente aponta para a ideia de um Criador. Qual o Criador? Quem é este Criador? É Deus? Bem, a teoria do design inteligente não está preocupada com isto, visto que este campo é um campo não da ciência, podemos dizer, das ciências naturais, mas das ciências teológicas. Portanto, diante desses elementos expostos, nós precisamos perceber que, de fato, a teologia ela possui uma série de postulados, uma série de conceitos, de vocábulos, de conceituações muito específicas da ciência teológica, os quais são desenvolvidos a partir de um estudo sistemático. Este estudo sistemático ele pode se desenvolver tanto a partir de critérios de um método a posteriori, como também a partir de um método a priori, de acordo com a perspectiva do teólogo,
de acordo com a intencionalidade daquele que está estudando, este irá tomar para si um desses métodos para argumentar da melhor maneira possível os seus conceitos na teologia ou os seus conceitos relacionados ao ser de Deus. Gente, essa é a nossa videoaula de hoje. Outros assuntos nós desenvolveremos na nossa próxima videoaula e eu convido vocês para estarem conosco nesta oportunidade. Até mais, gente. Até a próxima aula.